Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 16. Confiança. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Confiar em Ti é manifestar a nossa fé. Nos ensine a ter uma fé viva e contínua na Tua presença, para que a confiança seja algo espontâneo na nossa caminhada cristã diária. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Confiança. Não consigo enxergar o plano de Deus nesta dor. A promessa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos, no capítulo 8, versos 28. Nunca me esquecerei de um casal que entrevistei há muitos anos no Clube 700, na emissora cristã. Superficialmente, parecia uma família cristã típica. Tinham 2 crianças pequenas e um pai estava envolvido na liderança da igreja. Mas tinham também uma vida secreta paralela em que davam vazão a seus desejos homossexuais. Sua mulher não fazia ideia dessa parte da vida de seu marido, até que ficou muito doente. Primeiramente, acharam que era um caso grave de gripe, e ela foi levada ao hospital para tentarem regular sua febre e seus fluidos. Enquanto ela estava lá, seu marido descobriu pelo médico que era HIV positivo. Em profundo desespero, se deu conta de que não somente tinha a doença, como também a transmitir à sua mulher. Seu médico deixou claro que ele tinha de contar a ela. Então ele comprou uma arma e se dirigiu ao hospital com a intenção de contar à sua mulher, encarar seu desgosto e depois encontrar um lugar tranquilo para se matar. Mas Deus tinha outros planos. Aleluia. Sentado ao lado do leito da mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com medo de olhar em seus olhos, ele contou-lhe a história, a parte de sua vida que havia escondido dela por tanto tempo. Esperava por palavras que dilacerassem sua alma, mas em vez disso, ela tomou-lhe as mãos. Ele olhou para cima e viu que as lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dela também. E ela disse: "Você se dá conta de que essa é a primeira vez em nosso casamento em que eu sinto que não há distância entre nós, somente a verdade?" Era tão comovente escutar esse casal compartilhando uma história de tão grave misericórdia e redenção. Ambos eram HIVs positivos. E ainda assim Deus, do jeito que somente Ele pode ver, usou o terrível segredo do marido para trazê-los para mais próximo de seu coração e do de cada um. No pior momento de suas vidas, quando nada de bom poderia ser encontrado, foram surpreendidos pela graça de Deus e viram que podiam se abrigar sob sua promessa de que somente Deus pode trazer a bondade em meio à maior desolação em vida. A promessa do propósito. Você já teve um momento em que foi tão sobrepujado pela vergonha que parecia impossível imaginar Deus trazendo algo de bom nisso? A maioria de nossos momentos vergonhosos não é de vida e morte, como foi o caso desse casal, mas pode nos aleijar a ponto de nos fazer pensar que não temos esperança. Dentro da igreja, a vergonha tem uma camada extra ainda mais potente. Se caímos em algum tipo de pecado que se torna público em nossa comunidade, somos julgados e muitas vezes excluídos. Vi isso acontecer com uma amiga querida. Quando mais precisava da graça, sua comunidade se juntou contra ela e a isolou, acrescentando uma camada extra de crueldade e vergonha amarga que ela sentia. Então, quando se trata de desespero, a falta de esperança é um modo como eles podem nos sufocar. O que fazer das promessas de Deus em Romanos, no capítulo 8, versos 28? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pode Deus usar até mesmo as piores circunstâncias da vida para o bem, para nos trazer mais para próximo dele? E aqui a Eliane pergunta: me diga você. Será que realmente acreditamos que Deus usará dos eventos mais improváveis e dos momentos dolorosos da vida para nos trazer para mais próximo de seu coração? Eu creio que sim. Será que alguma coisa fica fora dessa poderosa promessa de conforto e afirmação? Eu creio que não.
Será que somos avaliados por Ele, que nossas vidas significam alguma coisa e são preciosas e que Deus irá redimir tudo para o nosso bem? Um bem maior? Esta é a afirmação confiante desta promessa, Romanos capítulo 8, versos 28. Deus usará todas as coisas para o bem. Deus usará todas as coisas para o bem, aleluia. A Epístola aos Romanos está focalizada inteiramente na condenação e na justiça. A batalha que a igreja primitiva estava encarando não é diferente da que encaramos hoje. O problema é que ficamos procurando em nós mesmos por sua justiça e nenhum de nós é completamente justo. É disto que trata o legalismo. Paulo diz a esses cristãos pioneiros e a nós que sim, que estamos todos condenados pela lei e que há muita gente por aí que pode nos lembrar o quanto somos indignos. Então Paulo diz bem no começo do capítulo 8 que aqueles que não estão em Cristo não têm condenação. O espírito da lei é pecado e morte, mas temos o espírito da vida. Ele está dizendo aos romanos e a nós para deixarmos o pecado e a morte para trás e se engajarmos na vida. Ele está dizendo aos romanos e a nós para deixarmos o pecado e a morte para trás e se engajarem na vida. Nosso espírito não é um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção na família de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, verso de número 27, Paulo nos conta que o Espírito conhece o nosso coração e mente, e que ele ora por nós. Sobre essa fundação, Paulo corajosamente nos garante que tudo vai dar certo. Fiquem tranquilos, porque Deus está operando em vossas vidas. A primeira parte dessa frase pode ser traduzida de duas formas. Deus é aquele que está operando todas as coisas para o bem, ou todas as coisas estão operando para o bem daquele que está com Deus. Na verdade, as duas leituras são verdadeiras e levam à mesma conclusão. Para aqueles que estão com Deus, todas as coisas operam para o bem, porque Deus está ativamente operando todas as coisas para aqueles que são seus. Paulo põe esse conceito em perspectiva ao esclarecer que somos nós. Somos aqueles que foram selecionados por Deus. Paulo põe esse conceito em perspectiva ao esclarecer quem somos nós. Somos aqueles que foram selecionados por Deus especificamente para seus propósitos. Portanto, fomos selecionados para levar adiante os propósitos de que Deus faz todas as coisas boas e más, operarem em conjunto para levar a cabo seus objetivos, que são de fato sempre bons. O resultado deve ser a confiança no trabalho de Deus. Se esperarmos com paciência, veremos o desdobramento de todas essas variadas experiências no estabelecimento de seus propósitos. Nossa confiança flui de sua firmeza. Esta estrada, porém, pode ser um caminho estranho. Talvez ninguém a conheça melhor do que uma mulher que passou a maior parte de sua vida procurando por amor e, no lugar disso, entregou aos outros pedaços de sua alma até o dia em que encontrou um homem que não queria um pedaço ou uma fatia. Ele a queria por inteiro. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu creio que você serve ou que você vai tornar a servir. Um Deus que não quer você pela metade, mas um Deus que te quer por inteira. Um Deus que, em meio aos percalços da vida, trabalha de modo que tudo coopere para o teu bem. A palavra de Deus declara que os pensamentos de Deus a nosso respeito, seus filhos, são de paz e não de mal, para vos dar o fins que desejais. Sabe, quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus, Ele nos ouve. Essa é uma garantia que nós temos. Deus nos ouve. Eliane, mas Deus não responde sim em todas as minhas orações. Glória a Deus por isso. Que bom que Ele não responde sim para todas as nossas orações, porque pense você, uma criança pequena, mimada, pedindo o tempo todo doce para os seus pais, o que vai ser da saúde dela? Nós não somos diferentes. Nós pedimos coisas absurdas para Deus. A ponto de, se a gente olhar há 10 anos atrás, talvez se você é convertido esse tempo, há 20 anos atrás, não sei teu tempo, mas tuas primeiras orações, algumas delas faziam sentido, outras eram pura magia, pura Disneylândia. O fato é que nós precisamos entender e ter uma fé racional, acompanhada de sinais, acompanhada de confiança. A fé cheia de atitude. Que o Senhor desenvolva isso no seu coração, mas que você fique sabendo que na próxima leitura a gente vai se aprofundar. Deus quer você por inteiro. Deus não quer você pela metade.
Deus não pode fazer nada com uma metade. Deus é zeloso, a palavra dele diz que ele é um Deus zeloso. E a palavra também diz, no livro de Cantares, que nós somos para ele tal qual como que um jardim particular. Deus tem ciúmes de você. E Deus tem saudades de você. E Deus anseia pela tua presença em oração. Ei, este é o tempo. Não espere para amanhã. É agora. É agora que você precisa dizer sim para Jesus. E que você precisa permitir que o Espírito Santo faça morada total e completa em seu coração. E que ele possa falar contigo. Escuta aquilo que Deus tem para te dizer. Porque ele tem palavra para revelar a sua vida. E essa palavra está contida na Bíblia Sagrada. É lá que vem, de onde vem toda a profecia a respeito da tua vida, da minha vida e da humanidade. Na palavra, na Bíblia, é lá onde está contido todo o manual de sobrevivência do cristão. Volte para estas páginas e permita-se viver um reavivamento na sua vida. Permita-se viver uma experiência da qual ninguém mais poderá roubá-la. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.